No exato momento em que Deus libertou o povo de Israel do Egito, através de Moisés, ele instituiu a festa da Páscoa, a qual dediquei um vídeo cujo link deixo aqui em cima, e imediatamente depois começa a festa dos pães sem fermento, que vamos analisar neste vídeo. Não é apenas uma festa que serviria como lembrança, por gerações, da libertação do Egito, mas também é, em primeiro lugar, uma celebração tipológica que traz muita informação através dos símbolos proféticos sobre a maneira como Cristo viria redimir o mundo em sua primeira vinda. Isso é extremamente importante porque, ao comprovar que todas essas profecias se cumpriram de forma precisa, somos motivados a estudar as festas do outono e todas as profecias que apontam para sua segunda vinda com a certeza de que também se cumprirão. E, em segundo lugar, era um ensaio que se fazia ano após ano para enfatizar e reforçar aos filhos de Deus a maneira como Cristo age em nós para o nosso crescimento espiritual, através da simbologia de comer o pão e comer a sua carne. Por isso, o ensinamento dessas festas é muito mais profundo do que se imagina. Não perca este vídeo. Vamos começar! O povo de Israel passou por uma jornada muito significativa do Egito até Canaã. Não foi apenas uma viagem física, mas também espiritual, cheia de simbolismos. Uma jornada que transcende sua importância histórica, pois está repleta de ensinamentos importantes para as nossas vidas. Por que Deus não ensina as verdades bíblicas apenas por meio de símbolos ou rituais, mas também através das histórias? Por isso elas estão registradas na Bíblia e por isso é tão importante que as conheçamos. Vamos observar o paralelismo entre a história da libertação do Egito, a festa da Páscoa que Deus cria a partir desse acontecimento histórico com seus rituais e seu cumprimento. Pouco antes da 10ª praga do Egito, quando os primogênitos iriam morrer, em um dia 14 do mês de Nisan, Deus ordenou ao povo de Israel que sacrificasse um cordeiro. Esse acontecimento histórico, que marcaria para sempre o povo de Israel, dava início à festa da Páscoa. Uma festa com um ritual bem específico, onde também no mesmo dia 14 de Nisan deveria ser sacrificado um cordeiro. Essa festa deveria ser celebrada até a chegada do Messias, que daria o cumprimento profético, sendo crucificado no mesmo dia. Naquela mesma noite de libertação, já no dia 15 de Nisan, depois de sacrificar o cordeiro, Deus ordenou que pintassem os batentes e a verga das portas com o sangue dele para serem poupados da morte, ou seja, da morte dos primogênitos. Somente seriam salvos aqueles que estivessem dentro das casas cujas portas estivessem marcadas com o sangue do cordeiro. Durante a festa da Páscoa, o sacrifício do cordeiro era uma oferta de holocausto e, por isso, o sangue devia ser aspergido sobre o altar. Finalmente, Cristo morreu na cruz, mas antes, no cenáculo, Jesus, tomando o cálice com o suco da videira e tendo dado graças, deu-lhes dizendo: bebam dele todos, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E dessa forma, ao longo das eras, o povo de Deus realiza um rito que demonstra a sua aceitação do sangue de Cristo para nos redimir. É a confirmação de uma aliança que traz bênção. Depois, após o pôr do sol, quando já havia começado o dia 15 de Nisan, deviam comer o cordeiro. O mesmo acontecia nas festas da Páscoa. Depois de sacrificar o cordeiro, deviam comê-lo e, nesse mesmo dia, começava a festa dos pães sem fermento, e durante 7 dias deviam comer pães sem fermento. Pouco antes de ser entregue, Jesus, no cenáculo, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam. Isto é o meu corpo. Antes da morte de Cristo, comia-se literalmente o corpo do sacrifício simbólico e, a partir da morte de Cristo, come-se simbolicamente o corpo do sacrifício literal. Mas o paralelismo não termina aí. Assim que o povo de Israel experimentou a salvação e a libertação pelo poder do sangue do Cordeiro, eles abandonaram sua antiga vida de escravidão no Egito. De maneira semelhante, quando nós, cristãos, entendemos que somos libertos do pecado e da morte pelo sangue de Jesus Cristo, decidimos segui-lo para uma nova vida. Em 1 Coríntios 10, dos versículos 1 ao 4, o apóstolo Paulo faz referência a vários eventos-chave na história de Israel como símbolos de verdades espirituais.
No versículo 2, diz que foram batizados na nuvem e no mar, assim como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e foi batizado de forma simbólica no mar. Da mesma forma, nós nos batizamos como demonstração pública de que começamos uma nova vida na liberdade que Cristo nos oferece. Entramos em uma aliança maravilhosa representada pelo batismo. A palavra batismo significa imersão. O ato de nos submergirmos nas águas representa a nossa morte para a velha vida e, quando saímos novamente, simboliza um novo nascimento. Nos tornamos uma nova vida em Cristo Jesus. É disso que se trata a aliança. Simples assim. Jesus toma a nossa morte e nós tomamos a sua vida. Foi exatamente isso que Jesus explicou a Nicodemos quando lhe disse em João 3, versículo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E em Romanos 6, versículo 4, não poderia ser mais claro ao dizer, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também nós possamos andar em novidade de vida. A partir daí, assim como o povo de Israel atravessou um deserto entre o Egito e Canaã, também a vida nesta terra é um deserto cheio de provas, tentações e dificuldades. Mas, em meio a esse deserto, Deus provê para nós. E nos versículos 3 e 4, nos é dito que todos comeram um alimento espiritual, referindo-se ao maná, e beberam uma bebida espiritual, referindo-se à água que saía da rocha que simbolizava Cristo, os quais são essenciais para a nossa vida espiritual no deserto deste mundo. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Antes de te falar sobre o maná, esse pão do céu que era o alimento espiritual que dá sentido à festa dos pães sem fermento e ao tema central deste vídeo, deixa eu te falar primeiro sobre a bebida espiritual. Jesus não poupou esforços para explicar que o Espírito Santo vem de Deus, mas através dele mesmo. Em João 14, 26, diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. E em João 15, 26, diz o mesmo, mas com outras palavras, mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Por isso ele disse à mulher samaritana, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E em João 7, no último dia da festa, Jesus, levantando a voz, disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E depois o texto esclarece que ele se referia ao Espírito Santo que receberiam os que crescem nele. Por isso, a água, que representa o Espírito Santo, saía da rocha que representa Cristo. Agora sim, concentrando-nos no alimento espiritual, vamos ver os conceitos que nos ajudam a entender a festa dos pães sem fermento. E comecemos descobrindo qual ensinamento espiritual o pão representa na Bíblia. Para que o povo de Israel pudesse atravessar o deserto, Deus enviou o maná, o pão do céu, cheio de simbolismo que representa Cristo, o verdadeiro pão do céu. Os ensinamentos que Deus explica através dessa simbologia são tão simples e óbvios que até uma criança de 12 anos pode entender. E, ao mesmo tempo, são tão importantes que ele criou a festa dos pães sem fermento para que sempre nos lembremos deles. Em João 6, 31, quando falam a Jesus sobre o maná, o pão do céu, Jesus responde no versículo 32 que o maná de Moisés não era o verdadeiro pão do céu, dando a entender que, na verdade, era um símbolo do verdadeiro pão do céu que o Pai dá, referindo-se obviamente a ele mesmo. E quando, no versículo 34, eles dizem, dá-nos esse pão do céu, o verdadeiro do qual Jesus falava, então ele responde com o primeiro eu sou dos 7 que eu sou que Jesus disse. Em João 6, 35, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E para que não reste nenhuma dúvida, em João 6, 51, ele volta a dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Por isso o maná era um alimento espiritual, porque representava Cristo. Mas por que Cristo era representado por um pão do céu? Porque, assim como comemos o maná e se comia o cordeiro, Cristo dizia que era preciso comer sua carne. A resposta para todas essas perguntas é o ensinamento crucial de tudo isso. O que significa comer o pão ou comer sua carne? Comer o maná, comer o cordeiro ou comer a carne de Cristo significa, simbolicamente, comer a palavra de Deus, porque não se pode separar Deus de sua palavra.
É assim que o texto que fala sobre o maná explica. Em Deuteronômio 8, versículo 3, diz que Deus o sustentou com maná para fazer saber que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Aliás, esse é um dos textos que Jesus usou nas 3 tentações que Satanás lhe fez no deserto. E assim explica o capítulo que fala sobre comer sua carne, que é o capítulo 6 de João, que estamos lendo, onde Jesus ensina que ele é o pão do céu. No versículo 63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e são vida. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus. Em João 1, diz que no princípio era o Verbo. No original diz o Logos, a palavra, e o Logos, a palavra, era Deus. E em Apocalipse 19, 3, descrevendo Cristo, diz: seu nome é a palavra de Deus. A palavra de Deus é considerada um alimento. Por isso, na Bíblia, fala-se da palavra de Deus como um alimento que nutre. E para que não fiquem dúvidas, a Bíblia usa os mesmos símbolos para a palavra de Deus que para Jesus. A semente representa, em Lucas 8, 11, a palavra de Deus e também representa Jesus em João 12, onde, explicando que é necessário que ele morra, ele se refere a si mesmo como uma semente que precisa cair na terra e morrer para dar muito fruto. O mesmo acontece com a luz. No Salmo 119 e 105, a palavra de Deus é uma luz para o nosso caminho. E em 2 Pedro 1,19, é uma tocha que brilha em lugar escuro. Da mesma forma, em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Exatamente o mesmo acontece com a simbologia do pão. São muitos os textos que falam da palavra de Deus como pão. Em Mateus 4,4, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, fazendo referência a Deuteronômio 8,3. E o profeta Amós fala sobre fome na terra, referindo-se à escassez da palavra de Deus. Ele diz: não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E em João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que acontece quando se rejeita o pão do céu ou a carne de Cristo? Se comemos a carne de Cristo, isso nos ajuda a crescer como uma nova criatura em Cristo Jesus. É uma bênção para a vida eterna. Mas se não comemos, ela apodrece e se torna uma maldição. O mesmo acontece com o seu sangue. Se for bebido, é para a bênção, representada no suco da videira. Mas, por outro lado, rejeitar a aliança e não aceitar o sangue de Cristo está simbolizado na Bíblia como derramar o seu sangue, o que traz maldição para a terra, contaminando-a, como mostram os versículos na tela. A máxima expressão dessa simbologia foi quando um soldado cravou uma lança no lado de Jesus, de onde saiu água e sangue, derramando-se sobre a terra. A simbologia é tão perfeita que me faz chegar à conclusão de que Deus criou algumas coisas com certas características, com o único objetivo de que coincidissem com os símbolos. Por exemplo, você sabia que o sangue tem exatamente a mesma cor que o suco da videira e é impossível notar a diferença pela cor? Aliás, quando em Apocalipse se fala que os rios e os mares se transformarão em sangue, não espere um cumprimento literal. É simbólico e faz referência à rejeição massiva da palavra de Deus no planeta. Por que o pão deve ser sem fermento? O fermento muda a composição da massa através da fermentação, assim como o suco da videira, que ao fermentar se transforma em vinho. E essa mudança, realizada pelo fermento no pão e pelo álcool no suco da videira, representa todas as modificações que o homem faz na palavra de Deus, adulterando seu significado ou ensinamento. Por isso, em Mateus 16, 6, quando Jesus diz: cuidado, guardem-se do fermento dos fariseus e dos saduceus, 6 versículos depois, ele esclarece dizendo: então entenderam que não lhes dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Assim, para ensinar essa realidade nas festas dos pães sem fermento, as casas deviam ser completamente livres de fermento durante toda a semana. A Bíblia nos adverte sobre vários tipos de fermento, simbolizando, dessa forma, diferentes maneiras de adulterar ou distorcer a palavra de Deus. Os fariseus eram um grupo religioso que se destacava por sua devoção à lei e às tradições judaicas, mas também por sua hipocrisia e falta de amor e compaixão pelos outros. E os saduceus eram um grupo religioso que não acreditava na ressurreição dos mortos.
O fermento dos saduceus, portanto, representa a tentação de abraçar uma fé vazia ou incompleta, sem aceitar a plenitude da verdade revelada por Deus. Depois, em Marcos 8,15, Jesus lhes diz: cuidado com o fermento de Herodes. Herodes era um governante corrupto e violento que buscava seu próprio benefício e poder, e o fermento de Herodes representa a tentação de buscar poder e riqueza às custas de se afastar da palavra de Deus, consequentemente, de Cristo. E também Paulo menciona o fermento nas cartas aos Gálatas e aos Coríntios. Enquanto o fermento dos Gálatas, expresso no capítulo 5, representa a tentação de seguir falsos ensinamentos ou doutrinas legalistas que nos afastam da graça de Deus e da verdade da salvação pela fé em Cristo. Por outro lado, em 1 aos Coríntios, também no capítulo 5, Paulo se refere à imoralidade sexual que havia na comunidade cristã de Corinto, e o fermento de Corinto representa, portanto, a tentação de tolerar ou justificar o pecado na vida da igreja. Como você come a carne de Cristo? Deus deu instruções precisas de como o maná deveria ser comido para que soubéssemos como a carne de Cristo deveria ser consumida. Ou seja, cada instrução era um ensinamento espiritual sobre como devemos nos aproximar da palavra de Deus. Em Êxodo 16, 21, lemos sobre o maná que Deus providenciava aos israelitas no deserto e que eles recolhiam todas as manhãs. Todos os dias devemos buscar Jesus através de sua palavra. Depois, o texto continua dizendo, cada um conforme o que devia comer. O maná precisava ser recolhido individualmente. Cada pessoa precisava ir e recolher sua própria porção. Da mesma forma, cada um de nós deve ter um relacionamento pessoal com Jesus. Não podemos depender do relacionamento que outra pessoa tem com ele. Ouvir sermões, áudios e o que outras pessoas compartilham é bom, mas não substitui nossos momentos a sós com o Criador estudando sua palavra. E depois que o sol esquentava, ele derretia. Deve ser a primeira coisa que fazemos todos os dias, bem cedo pela manhã. Em Marcos 1, 35, lemos que, levantando-se muito cedo, quando ainda estava escuro, Jesus saía para orar, estabelecendo assim o próprio exemplo de buscar a Deus cedo, pela manhã, antes que o sol nasça e a correria do dia comece. O maná é um símbolo do pão espiritual que Jesus provê para nós hoje em dia. A palavra de Deus que ele veio nos mostrar, a qual é rica, abundante e supre todas as nossas necessidades. Agora, por que o pão se corrompia como se fosse carne? O maná precisava ser recolhido todas as manhãs, e se você recolhesse para o dia seguinte, então ele estragava. No entanto, o maná não estragava como qualquer pão estragaria, ou seja, ficando duro ou embolorado. Quando o maná estragava, em Êxodo 16, 20, nos diz que criava vermes e cheirava mal, como a carne. Porque, como vimos, o maná era um pão do céu que representava a carne de Cristo. Agora, na sexta-feira, sim, era preciso recolher uma porção dobrada, porque o sábado era o único dia em que o pão não se corrompia, o que era uma tipologia, ou seja, um simbolismo profético do que aconteceria com a morte de Cristo. Da mesma forma que o maná. Ao morrer, Cristo, numa sexta-feira, foi sepultado no túmulo em um sábado e sua carne também não entrou em corrupção, assim como diz a profecia que se encontra no Salmo 16, 10, que diz: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Sabemos que esse versículo se refere a Cristo porque no livro de Atos essa profecia é aplicada a Jesus 2 vezes. Outro simbolismo importante que demonstra que Cristo morreu numa sexta-feira, descansou no túmulo em um sábado e sua carne não entrou em corrupção é simbolizado pelo maná. Esse era o motivo pelo qual em Êxodo 12, 10, diz: nada deixareis dele até pela manhã, e o que restar até pela manhã, queimareis no fogo. Porque a carne do cordeiro não deveria entrar em corrupção. Muitos dizem, o importante não é o que acreditamos, mas sim refletir o amor de Cristo. É claro que o importante é refletir o amor de Cristo, mas se formos indiferentes às suas palavras e não aplicarmos seus ensinamentos em nossas vidas, então não temos o seu amor. Por isso ele disse em 1 João 2, do 4 ao 6, que aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Que o amor de Deus se aperfeiçoa naquele que guarda a sua palavra e que quem quer permanecer em Jesus deve andar como ele andou. Se eu digo que tenho o amor de Cristo, mas não aprendo nem aplico suas palavras, estou esvaziando o amor de Cristo de conteúdo. Muitos me perguntam nos comentários se ainda devemos continuar guardando as festas judaicas.
Quando Cristo morreu, obviamente as festas deixaram de ser celebradas. Vou te mencionar os dois motivos mais importantes. Em primeiro lugar, já não há necessidade de fazer sacrifícios, que era a parte central de todas as festas. E em segundo lugar, para que não reste dúvida sobre esse ponto, Deus se encarregou de que não haja templo em Jerusalém, que era o único lugar onde Deus permitia que as festas fossem celebradas. Mas Jesus não deixou os cristãos sem festas. Pouco antes de morrer e de todo o sistema de festas judaicas e sacrifícios ser abolido, ele instituiu uma nova festa para todos os cristãos, comer sua carne e beber seu sangue através da Santa Ceia. Agora, para que a prática de um rito faça sentido, precisamos viver em nossas vidas o que esse rito representa. Por exemplo, o batismo não faz sentido se você não aceitou Jesus em sua vida como seu Salvador. Casar-se não faz sentido se você não ama seu parceiro. E o mesmo vale para a Santa Ceia, a Eucaristia, a comunhão, a ceia do Senhor ou como quer que seja chamada na sua igreja. Não faz sentido praticar isso comendo pão, que representa sua carne, e bebendo o suco da videira, que representa seu sangue, se não estudamos a palavra de Deus e a aplicamos em nossa vida para que cresça em nós uma nova criatura espiritual em Cristo Jesus. No batismo, tomamos a decisão de aceitar e seguir a Cristo, e na Santa Ceia renovamos nosso voto periodicamente. Agora entendemos por que em Efésios 5, 26, explica que somos purificados na água pela palavra de Cristo. Por isso, não tenha dúvidas de que na compreensão desses temas pode estar a salvação eterna sua e da sua família. Porque quanto mais você conhecer a palavra de Deus e sua máxima expressão, que é nosso Senhor Jesus, mais o Espírito Santo poderá trabalhar para que o amor de Cristo te transforme à sua imagem e semelhança.